Bola Branca. Varandas rasgou o protocolo, Juveléu questiona legalidade e lança duro ataque ao presidente do Sporting. Ronaldo, Bernardo e Félix vão a jogo na Bola de Ouro. Inácio já não é treinador do Aves. A claque Juventude Leonina questiona a legalidade da quebra do protocolo estabelecido entre o Sporting e os grupos organizados de adeptos. Num longo comunicado publicado nas redes sociais, a referida claque conclui que esta posição de Frederico Varandas revela a falta de rumo de um clube sem liderança e assente em incompetência. Um comunicado já lido e aqui resumido pelo jornalista Eduardo Soares da Silva. A Juventude Leonina deixa duras críticas à atual direção do Sporting, que considera, e estamos a citar, sem liderança, assenta em incompetência e que necessita apenas de bodes expiatórios para se livrar de atenções indesejadas. A Juveléu define a rescisão dos protocolos como mais um momento triste da atual direção, questiona a licitude da decisão e deixa ainda várias questões em relação às decisões da direção no planeamento da temporada da equipa de futebol. É do apoio ou da má gestão que se prepara uma época com amadorismo e se vendem titulares no último dia de mercado, sem que se informasse sequer esses mesmos jogadores. Veja-se o caso de Rafinha. É do apoio ou da má gestão que se perde uma supertaça por números absurdos e aparece um presidente a dizer que não está preocupado. E quando existem resultados ininterruptamente negativos e lesivos à boa imagem do Sporting, que líder aparece para falar? É um problema de claques quando se comunica à CMVM a resolução de contrato de trabalho de um treinador e por 2 vezes não se acerta no nome da pessoa. Neste longo comunicado, a Juventude Leonina demarca-se da alegada tentativa de agressão a Frederico Varandas no pavilhão João Rocha no final de uma partida de futsal, repudia atos de violência e promete continuar a apoiar o Sporting na curva sul do estádio de Alvalade. Entretanto, da última hora, também a claque Diretivo Ultras 21, visada na quebra do protocolo, considera que a decisão é apenas uma clara tentativa de camuflar a crise. E em Bola Branca, Sousa Sintra conclui que as claques fazem falta ao Sporting, pedindo a Frederico Varandas que restabeleça o diálogo com os grupos organizados de adeptos. O antigo presidente lembra ao atual líder que as claques fazem falta a qualquer clube e o Sporting não é por isso exceção. Eu acho que tem de haver diálogo com as claques. As claques fazem falta ao Sporting. Não é só o Sporting, qualquer clube. Eu sempre que estive no Sporting, como presidente, eu sempre tive um diálogo muito bom com as claques. As claques temos de conversar com eles, temos de conversar, tem de haver diálogo, tem de haver respeito mútuo, isso tem de acontecer, isso é indispensável. Agora que as claques fazem falta aos clubes, para animar, pelo apoio, o apoio é bonito, é uma coisa agradável. Portanto, é isso que tem de haver. Mas esta direção alega que as claques estão por trás de uma escalada de violência e também que as claques têm faltado ao apoio às equipas, por isso decidiu rescindir os protocolos. Eu acho que a direção deve dialogar com as claques, deve se entender, para que haja paz, tranquilidade. É isso que eu pretendia e gostava de ver. Sousa Sintra lembra o período em que foi presidente e o seu relacionamento com as claques, concluindo que os problemas devem ser resolvidos. O importante é que as claques apoiem a equipa e os adeptos se orgulhem delas. Quando havia uma coisa ou outra, nem tudo podia correr bem, mas a gente compreendia isso e ultrapassávamos sempre de uma forma simpática e amiga, enfim, chamámos a atenção do que estava mal para que as coisas pudessem remediar e que as coisas pudessem ser alteradas de mal que podia haver, mas sempre no caminho de um respeito mútuo, que isso é que é importante e que os sportinguistas se orgulhassem das claques e que as claques apoiassem de facto o Sporting. O Sporting atravessa mais um período turbulento, com muitas críticas ao trabalho de Frederico Varandas. Sousa Sintra lamenta essa turbulência e reafirma: Varandas tem pouco jeito para ser presidente do Sporting. Lamento que haja esta turbulência toda, ninguém. Um verdadeiro sportinguista quer ver o Sporting sempre no bom caminho, do caminho do sucesso, das vitórias, da glória do nosso clube e não quer ver esta turbulência. Ninguém gosta desta turbulência. Mas a direção é responsável. O senhor recentemente, após a Assembleia Geral, manifestou-se descontente com Frederico Varandas.
Eu acho que o Presidente Filipe Varandas tem pouco jeito para ser Presidente do Sporting. Da forma como ele tem conduzido as coisas, não tem sido o caminho certo. Mas pronto, eu respeito o Presidente do Sporting e desejo que tenha maior sucesso, maiores possibilidades de sucesso do Sporting, sucesso do Sporting, o sucesso do Sporting, eu quero sempre o melhor para o Sporting. Certo é que a oposição a Frederico Varandas reposiciona-se na expectativa quanto a um possível cenário de eleições antecipadas. Para Sousa Sintra, Varandas é que terá de avaliar se tem condições para continuar. O Presidente do Sporting é que está à frente dos destinos do clube e lá que sabe se está ou não está à altura de poder levar o Sporting a bom porto. Agora, tal como as coisas estão, com esta turbulência toda, coisas desagradáveis, eu não gostava de ver o que estou a ver no Sporting. Sinceramente, gostava de ver o Sporting cheio de pujança, cheio de garra, cheio de alegria, de entusiasmo, um Sporting vencedor com vitórias, com um ambiente bonito e agradável e não estão diante de turbulência que se vive agora. Sousa Sintra em bola branca num momento de alta tensão, mais um para os lados de Alvalade. Fechado a 7 chaves em Alcochete e no plano desportivo o plantel já prepara o jogo de quinta-feira com o Rosenborg para a terceira jornada da Liga Europa, jogo em Alvalade. 3 atletas continuam fora das opções de Jorge Silas por razões de ordem física. Batalha e Giovane fizeram tratamento e ginásio. Fernando não saiu do ginásio. Ora, o tema das claques leoninas marca a ordem do dia e não passou ao lado da tertúlia bola branca desta segunda-feira. À mesa, como habitualmente, Domingos Paciência, Olivier Bonamici e Pedro Azevedo, com moderação de Sérgio Costa. Sejam bem-vindos a mais uma tertúlia bola branca e na sequência daquilo que acabamos de ouvir temos que falar do Sporting continuamente em alta tensão, digamos assim. O Sporting rescindiu o protocolo com as claques e a Juveléu veio agora criticar a liderança de Frederico Varandas, dizendo mesmo, questionando a licitude desta decisão do Sporting de rescindir o protocolo com as claques. Domingos, como é que avaliamos este contínuo quadro de tensão entre a direção do Sporting e as suas claques? Sim, é verdade, isto já não é de hoje, infelizmente. As claques no futebol estão para o pior e para o melhor. Eu digo que para o melhor quando é preciso votos, quando é preciso apoio à equipa, e para o pior quando acontecem estas situações. É evidente que isto chega a extremos de haver agressões e isso aí já começa a ficar muito complicado. No fundo, as claques são o rosto do momento que a equipa atravessa. E não haja dúvida que as claques... E o momento é mau, de facto. É mesmo... É para o que tem servido nos últimos anos no futebol português, infelizmente. Agora, tem que haver medidas, porque não podemos restringir o que é um clube ou uma claque, porque a dimensão do Sporting, do Benfica e do Porto é muito mais que uma claque. Portanto, acho que tem que haver de uma vez por todas, não é só, hoje é com o Sporting, amanhã pode ser com outra equipa, acho que tem que haver de uma vez por todas regras, tem que haver e definir bem qual é o espaço de uma claque, quer no campo e quer também dentro, ou a importância que tem dentro de uma estrutura. E por falar nisso, Domingos, mas este distanciamento entre administrações e claques, que o Frederico Varandas, pelos vistos, quer seguir, não será o caminho mais adequado? Lugares bem definidos, o que é que uma claque pode interferir numa administração de um clube grande como o Sporting? Ou seja, é isso que eu estou a dizer. Exato. Acho que tem que se definir de uma vez por É todas o caminho um espaço. que todos os dirigentes deveriam seguir? Esse afastamento? Sim, não é afastamento. Era... Distanciamento. Perdão. No fundo, era dizer-lhes qual é o espaço que eles têm dentro de uma... ou o espaço que eles têm dentro de um campo de futebol, como é que apoiam uma equipa. Tem que haver regras. Aquilo que não tem acontecido é isso, é que quando acontecem resultados menos negativos ou quando existe uma má gestão, chega-se ao ponto, ou está-se a chegar ao ponto de ir pelo caminho da violência. Portanto, isso é muito mau para os dias de hoje, da forma como está o futebol e para onde quer o futebol caminhar. Pedro, isto é consequência, enfim, do mau momento desportivo do Sporting, com insultos à direção do Sporting e com Frederico Varandas a quebrar o protocolo com as claques. Se calhar muitos estão a ouvir-nos e ninguém sabe muito bem o que é isto do protocolo com as claques. Já é a segunda vez que isto acontece. Primeiro, de uma forma mais mitigada, quando começou por cortar apoios às claques, diminuindo esse apoio no que toca a bilhetes, e agora rompendo, em definitivo, pelo comportamento das claques. Eu entendo que, recuperando aqui esta ideia do Domingos, do espaço que cada um deve ocupar, o dirigente é para dirigir, o jogador é para jogar, o treinador é para treinar e a claque é para apoiar.
Quando as coisas se misturam... Mas sabemos que, por exemplo, há muitas claques que fazem negócio com os bilhetes que as administrações dão a essas Lá claques. está. Dão, não vendem, dão. Estamos a misturar as coisas. As claques não estão a ocupar o seu devido lugar. Lá está. É o problema desta promiscuidade. A ideia que tenho sobre as claques, mas não é do Sporting, são todas as claques que existem, é que os clubes criaram os monstros e não os conseguem segurar. Eu acho que na definição de claque, a definição ideal para a claque é a claque da festa, do colorido, da exortação, da alegria, do contágio para todos os adeptos que estão no estádio. Isto seria o cenário idílico das claques, mas não. Nós temos neste momento o insulto, a agressividade, os excessos, manifestações condenáveis, e não é isto que se pretende no futebol. Isto é mau para o negócio, é mau para o espetáculo e é mau para a modalidade. Olivia, pegando nestas palavras do Pedro Azevedo, os clubes criaram um monstro e agora não conseguem controlá-lo. Qual será a solução? Sim, eu concordo plenamente com o que acabou de dizer o Pedro, porque, por exemplo, vou-vos dar o exemplo em França. No caso de Marselha, por exemplo, é exatamente isto que acontece. Isto vem dos anos do Bernard Tapie, não é? Nos anos 80, e a partir daí é muito complicado para os dirigentes actuais voltarem atrás. É muito complicado porque há maus hábitos. Isto é que é o problema, são os maus hábitos, não é? Pelo contrário, no caso do Paris Saint-Germain, por problemas mais, neste caso, de violência entre duas claques. Foram tomadas medidas há cerca de 10 anos agora que resultaram. Mas foram medidas muito fortes. A questão, no caso do Sporting, neste momento, o que eu acho é que eu questiono mais o timing desta medida, porque ela corresponde ao momento em que o clube atravessa, do ponto de vista desportivo, uma grande crise. Eu acho que estas medidas, porque eu acho que é preciso rever toda a questão das claques, e não só no Sporting, poderia ser tomada esta medida, por exemplo, no início do mandato do atual presidente do Sporting. Mas tem que haver também, continuando ainda a falar das claques, Domingos, tem que haver decisões superiores. Temos um novo governo, poderia legislar, poderia conversar com os clubes, definir os tais papéis, como dizias. Tem que vir de cima também. Sérgio, fizeste essa pergunta há 15 Exatamente. dias em relação às novas eleições. Exatamente. E é mesmo isso. Eu quando digo que o futebol português precisa de um ano zero, mas não é em relação a uma situação, são a várias. Quando falámos na questão de centralizar as receitas, o Fernando Gomes, pelo visto, agora já está a marcar a reunião para que isso seja falado. E quem diz... Não, isto é uma coisa que vem sendo falada há bastante tempo. Quando falamos nesta questão das claques, é uma questão que o Governo tem que, de uma vez por todas, também criar leis, criar regras, porque os atos de violência podem continuar, porque não há segurança neste momento que se possa dizer que qualquer pessoa pode ir a um estádio segura, porque não vai haver problema nenhum. Vamos então falar de futebol, Domingos, porque, enfim, esta tensão no Sporting é também consequência daquilo que foi, podemos dizer, o desastre do Sporting na Taça em Alverca. Como é que se justifica esta eliminação? Sim, inesperado em função daquilo que se projetava para um futuro imediato do Sporting, que era tentar reconquistar os adeptos, ganhar vitórias, confiança, e isso não aconteceu no jogo com o Alverca. Agora, sabemos perfeitamente que um treinador nestas alturas procura dar algum tempo de jogo àqueles que menos têm jogado. Procura poupar alguns jogadores que possam estar em sobrecarga, que não é o momento, ainda não é a altura de sobrecarga, e portanto o treinador procura no fundo fazer uma gestão. O Silas pensou nisso, mas se calhar o momento que o Sporting atravessa é um momento que tem que ir com os melhores, e acho que o Silas... Não é tempo para a experiência. Não é, e viu-se depois quando quer tentar, no fundo, corrigir com a entrada do Bruno Fernandes, com a Acunha. Portanto, a equipa já está com outro tipo de jogo pela frente. Portanto, e foi isso que aconteceu no jogo com o Alverca. E o Sporting, acho que no meu entender, isso já foi dito publicamente por muitos analistas, é que a abordagem ao jogo foi de alguma displicência, e se calhar foi essa mensagem que passou cá para fora, foi mesmo dessa displicência, e foi isso que aconteceu ao Sport. Foi sobretudo isso, Pedro. Um jogo que teve 2 semanas de preparação. Ainda assim foi... Eu acho que o Alverca foi melhor neste jogo. E explica tudo. O Sporting foi mais do mesmo. Fez lembrar um Alverca de alguns anos. O Sporting foi o Sporting de falta de qualidade, de falta de ideias, falta de intensidade, até falta de dimensão física em muitos momentos do jogo. O Alverca até nisso foi superior ao Sporting, e eu acho que neste momento o problema do Sporting não é o treinador. Varandas já vai no 5º treinador em 13 meses de presidência do Sporting.
Peseiro, Tiago Fernandes, Kaiser, Lionel Pontes e Silas. O problema não está garantidamente no treinador. Está na falta de qualidade do plantel do Sporting, erros de casting, erros de planificação, e o Sporting, como eu tenho dito desde que começou a época, não é candidato ao título. Olivier, como é que viste o regresso daquele Alverca que fazia peito aos grandes do futebol português? Assim, dois pontos em relação a este resultado surpreendente é ver que há clubes do segundo e terceiro escalão que fizeram grandes jogos nesta taça e, portanto, Alverca é um dos casos, não é preciso nunca esquecer o adversário. E outro ponto é a vertente psicológica, que eu acho que neste momento na equipe do Sporting, porque é evidente que o Sporting, apesar do plantel que eu tenho, que é mais fraco em relação aos últimos anos, mas normalmente ganhava este jogo. Só que neste momento pode jogar A, B ou C, psicologicamente é uma equipe que está no fundo do fundo. Dos restantes jogos dos grandes, ditos grandes nesta eliminatória da Taça, enfim, jogos do Porto e do Benfica quase sem história, Domingos, mas o que é a retirar destes jogos? Eventualmente algum jogador que tenha mostrado aos treinadores que pode contar com ele? Sim, aquilo que eu acabei de dizer há pouco foi que é jogos que permite que o treinador dê a oportunidade a outros jogadores que não têm jogado tanto. No caso do Benfica, o Vinícius aproveitou bem. O Vinícius já mostrou que pode ser muito útil a este Benfica. Tem 2 obstáculos pela frente. Se calhar um agora não tão forte, que é o caso do Raul de Tomás, porque está a perder algum terreno, e o Vinícius se calhar está a ganhar esse terreno. Mas tem esses 2 obstáculos que é o Seferovic também. Acho que entrou bem, aproveitou bem a oportunidade, fez golos. Portanto, é sempre neste momento é um elemento, se calhar, que o Bruno Lage começa a pensar mais seriamente para poder pôr a jogar de início. Quanto ao Porto? Quanto ao Porto, acho que é de salientar, a entrada do Porto foi forte, não haja dúvida que em poucos minutos arrumou com a questão do jogo, mas fica para a história a estreia do Fábio Silva, de um jovem de 17 anos, e para mim é sempre um orgulho ver um jovem da formação a aparecer e a fazer história no clube. Com 17 anos fazer o primeiro golo pela equipa sénior do Futebol Clube do Porto. Há condições para fazer aquilo que tu fizeste no Porto nesta altura? A questão é esta, e eu também tive avançados muito fortes na altura e com um estatuto e com um currículo já grande, no caso do Fernando Gomes e Rui Águas também. Rui Águas, Madger, Joari, portanto eram avançados também que não permitiam que eu tivesse, se calhar, um processo de continuidade para crescer muito mais rápido, e se calhar é o que pode acontecer um pouco ao Fábio, é não ter este espaço para crescer mais rápido em função dos adversários que tem pela frente em termos de concorrência. Não? Que notas tiraste dos jogos de Porto e Benfica, Pedro? Vou falar nos mesmos jogadores, aqui com ângulos diferentes. Eu acho que o Fábio não é um jogador de presente, é um jogador de futuro, exatamente pela concorrência que tem no plantel. É o 4º ponta de lança do plantel do Porto e por isso vai ser muito difícil jogar e deve agarrar estas oportunidades. Acho que foi melhor o golo que marcou do que a exibição que produziu neste jogo com o Coimbrões. Portanto, um jogador a rever, mas claramente um jogador de grande futuro, este menino de 17 anos e 3 meses, e que por essa razão entrou para a história do Porto como o marcador mais jovem de sempre. O Carlos Vinícius, ele marca um golo em cada 47 minutos. É uma excelente média. Dos avançados do plantel neste momento é o que tem os melhores registros, 4 golos em 7 utilizações, e acho que estão escancaradas as portas para a titularidade de Carlos Vinícius, porque já mostrou muito mais do que Raul de Tomás. Muito obrigado. A Tertúlia regressa na próxima semana. Tertúlia Bola Branca, sempre à segunda-feira, depois das 7h30, ou então, sempre que quiser, em podcast no site da Renascença, rr.sapo.pt, e claro, na aplicação móvel da Renascença para smartphone. Esta é uma semana europeia, 5 equipas portuguesas em ação. O Benfica prepara o jogo de quarta-feira com o Lyon para a Liga dos Campeões. Desafio determinante para o futuro da equipa orientada por Bruno Lage na prova milionária. Nas 2 primeiras jornadas da fase de grupos, o Benfica contabilizou 2 derrotas. Rafa Silva, que recupera de lesão, está em dúvida. E do outro lado vai estar um Lyon a atravessar uma profunda crise de resultados e de exibições. No sábado, na estreia do novo treinador Rudi Garcia, que substituiu Silvinho, o Lyon não foi além de um empate caseiro a 0 com o Dijon. No campeonato francês, o Lyon está no 17º lugar com 10 pontos, os mesmos do 18º, o Nîmes, que já está em zona de descida. Apesar do mau momento, o Benfica terá de ter cuidado com o Lyon, até porque vai apostar tudo na Champions. Garantia em bola branca do antigo avançado português com carreira em França, Rui Pataca. O Lyon é uma equipa que no campeonato está completamente fora.
e tem uma crise muito importante ao nível do treinador. Acabou de mudar agora de treinador, era o Silvinho, um treinador que tinha vindo da Inglaterra com o diretor desportivo, o Juninho, antigo jogador do clube também, e neste momento é Rudi Garcia que está à frente da equipa. Ou seja, uma equipa que começou muito mal o campeonato, perdeu logo 3-0 contra o Mónaco, acabou por perder contra os principais concorrentes, e o grande derby com o Saint-Étienne, que causou ali uma instabilidade muito grande no clube. Mas na Liga dos Campeões acabou por fazer alguns bons resultados, e acho que a equipa vai apostar tudo para seguir em frente com esta competição. Benfica Olympique de Lyon, 7h45 de quarta-feira, Estádio da Luz, relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt. O árbitro foi hoje nomeado pela UEFA, trata-se do eslovaco Ivan Kruzliak, o VAR será o polaco Pavel Gil. Agora o Porto, o pai e representante de Fábio Silva revela que existiram abordagens no início da época para a transferência do avançado. Fábio garante em bola branca o pai, o antigo jogador Jorge Silva está tranquilo e totalmente focado nos Dragões. É pública essas abordagens. Existem clubes que desde a época passada demonstraram esse interesse e quiseram mesmo acionar a cláusula, mas o Fábio está muito focado no Futebol Clube Porto, quer deixar a marca dele no Futebol Clube Porto e neste momento pensa exclusivamente no Futebol Clube Porto. O futuro, nós sabemos que nos dias de hoje as coisas são muito rápidas, mas ele também, com a nossa ajuda e também porque já revela uma maturidade muito grande nesse sentido, ele convive com muita naturalidade com estas coisas, sabe também que isto faz parte do trabalho que tem feito, mas para continuar a ter sucesso, sabe que não pode dormir em cima disso e tem que constantemente renovar-se e buscar novos objetivos e lutar todos os dias para construir uma carreira sólida, que isso é que é o mais importante. Fábio Silva marcou na goleada 5-0 ao Coimbrões para a Taça de Portugal. Com 17 anos transformou-se no jogador mais novo de sempre a marcar pela equipa principal dos Dragões. Um feito que deixa Jorge Silva orgulhoso, mas que leva também ao seguinte aviso: a responsabilidade acaba de aumentar. É um feito que me orgulha bastante, que me traz, como é lógico, uma alegria suplementar a juntar a todas aquelas que tem sido este início de carreira da parte dele, mas por outro lado também traz mais responsabilidade e terá que trazer mais foco no trabalho diário e na ambição que ele tem muito natural de conseguir algo mais e sempre mais. Dos trabalhos da equipa portista que prepara a recepção aos escoceses do Rangers quinta-feira para a Liga Europa, Jesus Corona continua a trabalhar à parte. O mexicano está por isso em dúvida a contas com uma lesão muscular. Não foi de resto opção no jogo com o Coimbrões. Marega já treina desde ontem sem limitações e está por isso às ordens de Sérgio Conceição para o jogo com o Rangers. Já nesta edição lhe deixei o árbitro nomeado para o jogo do Benfica na Champions. Confira agora os juízes nomeados para os jogos da Liga Europa com equipas portuguesas. O Porto Rangers será dirigido pelo montenegrino Nikola Dabanovic. O Sporting Rosenborg será dirigido pelo belga Laurence Visser. O Besiktas Braga será dirigido pelo espanhol Alejandro Hernández. E no Arsenal Vitória de Guimarães estará o holandês Serdar Gozubuyuk. E vão 4 chicotadas psicológicas na Primeira Liga. O Desportivo das Aves oficializou hoje a saída de Augusto Inácio. Inácio pediu admissão, pedido aceite. Está fora do comando da equipa na sequência da pesada derrota em Faro por 5-2 frente ao Farense para a Taça de Portugal. No campeonato, Augusto Inácio deixa o Aves no último lugar com 3 pontos em 8 jogos. O conjunto avense registra uma vitória e 7 derrotas, não ganha desde 18 de agosto. O Aves anunciou em comunicado que a equipa será orientada interinamente por Leandro Pires. O técnico campeão pelos Sub-23 na época passada orientará o Aves até à escolha de um novo treinador. A Primeira Liga registra até agora 4 chicotadas: Marcel Kaiser no Sporting, Filipe Rocha no Passos de Ferreira, Jorge Silas no Belenenses e agora Augusto Inácio. A Federação Portuguesa de Futebol condenou vários futebolistas por viciação de resultados.
Trata-se de uma decisão histórica por parte do Conselho de Disciplina que atinge 2 jogadores e 2 agentes no âmbito do denominado processo jogo duplo. João Rodrigues, conhecido por João Carela no futebol, foi o que teve a pena mais pesada, 3 anos e meio de suspensão e multa de 1.199 euros pelo crime de corrupção, a que se juntam 16 jogos de castigo pelo crime de participação de apostas, o que é proibido aos jogadores. Hugo Guedes, conhecido por Moedas, também foi suspenso por 3 anos e meio e multado ainda também em 1.199 euros. Juntam-se 8 jogos de castigo. Quanto aos agentes na altura, também envolvido e punido foi Abel Silva, campeão do mundo de sub-20 em Riad em 1989. Abel Silva foi suspenso por 6 anos e 3 meses. Gustavo Portela Oliveira foi suspenso por 6 anos e 9 meses. Estamos a falar da Justiça Desportiva. Para esta semana está marcada a leitura da sentença do processo-crime no Tribunal Central Criminal de Lisboa, que conta com 27 arguidos, entre eles os 4 agora condenados pela Justiça Desportiva. Cristiano Ronaldo está nomeado pela 16ª vez para a Bola de Ouro da revista francesa France Football. CR7 e ainda Bernardo Silva e João Félix surgem numa lista anunciada hoje que contempla 30 nomes. A possibilidade de vencer a Bola de Ouro depois de ter perdido para Messi o prémio The Best da FIFA passou hoje pela conferência de imprensa de Ronaldo em Turim. Conferência de antevisão com o Lokomotiv para a Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo aponta as conquistas coletivas da Juventus e coloca a Bola de Ouro da France Football em segundo plano. O craque português da Juventus lembra que para chegar aos prémios individuais, qualquer jogador precisa de alcançar títulos coletivos. In terms of individual, Individualmente não tenho nada a dizer, porque isso não é o mais importante. Aquilo que é importante é o coletivo. Se vencermos coletivamente, temos mais possibilidades de conquistar prémios individuais. Pensamos assim, e eu sou assim. A Bola de Ouro está em segundo plano. Ainda assim, para Cristiano Ronaldo, quem deve ganhar a Bola de Ouro? O jogador lembra que na época passada, no plano coletivo, venceu 3 títulos. O mais importante são os prémios coletivos. Fiz uma época fantástica a temporada passada. Venci 3 títulos individualmente, estive em bom plano e comecei bem esta temporada. Eu e a Juventus, a minha equipa, estamos bem, a melhorar. Neste momento o mais importante não é o individual. O mais importante é vencer jogos. É o jogo de amanhã que devemos ganhar, sabendo que vencendo ficamos a meio caminho de nos qualificarmos. Por isso penso que o mais importante é amanhã. Fazer um bom jogo, jogar como é costume e seguir este caminho. Cristiano Ronaldo quer ganhar a Liga Italiana, a Taça de Itália e a Champions. O internacional português considera possível fazer o tri na presente temporada, olhando para o objetivo como um desafio. O futebol é um desafio todos os anos, não apenas para mim, também para a Juventus. É óbvio que queremos vencer a Série A, queremos ganhar a Taça, queremos ganhar a Liga dos Campeões. E a Juventus deve pensar grande, porque os grandes clubes devem sempre pensar grande. Vamos tentar vencer todos os títulos. Sabemos que será difícil, principalmente o Campeonato e a Liga dos Campeões, mas é possível. Passo a passo, tudo é possível. Cristiano Ronaldo. Recordo, CR7, Bernardo Silva e João Félix candidatos à Bola de Ouro. Félix vai também discutir o galardão da France Football para a categoria Sub-21. É o denominado Troféu Copa. Os vencedores serão anunciados no dia 2 de dezembro. A UEFA puniu a Sérvia com um jogo à porta fechada por manifestações racistas no encontro com Portugal, em Belgrado, que terminou com a vitória da equipa das Quinas por 4-2 no passado dia 7 de setembro, em partida de qualificação para o Campeonato da Europa. O castigo de um jogo à porta fechada será cumprido na recepção ao Luxemburgo, agendada para 14 de novembro. Para além desse castigo, a Federação Sérvia terá de pagar uma multa de 33.250 euros.
coisa pouca. Do futebol internacional, resultados desta noite. Liga Inglesa, fecho da 9ª jornada. Sheffield United 1, Arsenal 0. E na Liga Italiana, encerramento da 8ª ronda. Brescia 0, Fiorentina 0. De saída desta edição, polémica no ciclismo português a envolver doping. O espanhol Raúl Alarcón, da W52 Porto e vencedor das edições de 2017 e 2018 da Volta a Portugal, foi hoje suspenso provisoriamente pela UCI por uso de métodos proibidos e ou substâncias proibidas. Alarcón, de 33 anos, não participou na Volta a Portugal deste ano por razões de ordem física, por não ter recuperado de fraturas sofridas numa queda durante o último Grande Prémio Abimota. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa noite, bom descanso.